Então, no discurso de Péricles, retomado por Norberto Bobbio, a democracia vai então aparecer já como ideologia, né, como uma representação mítica, uma projeção ideal, enfim, um conteúdo que pode ser conceitualmente justificado, com alguns atributos fundamentais, né? Então a democracia surge na visão de Péricles, né, ela é retratada como governo de muitos em oposição ao governo de um ou de alguns. A gente já havia comentado, né? Então, a democracia, quando ela surge, ela vai se afirmando como uma maneira específica, um alargamento do exercício do poder, um alargamento, diga-se de passagem, inédito do exercício do poder. Um outro atributo que aparece, que é a ideia de que a democracia ela se pauta pelas leis, né? Então, nesse sentido, ela se distingue, se contrapõe à subordinação à vontade do soberano. A democracia já carrega, de certa forma, esta ideia do império da lei, da regra que deve submeter a todos e sobre a qual ninguém deve se elevar, né? O terceiro atributo aparece como governo do mérito, em oposição àquela noção aristocrática, né, da origem social e familiar. Então, a condição de cidadão, né, do politikos, né, aquele que faz parte dessa comunidade e que de alguma forma é responsável por ela, se identifica com ela. Então, é no âmbito das qualidades deste indivíduo e não da sua origem familiar, né, da sua, pode ser assim, ascendência, que se dá a legitimidade da participação política. Quarto atributo, democracia surge como o governo da igualdade, né? E nesse sentido, Péricles ali já, né, aponta de forma crítica para determinadas hierarquias sociais que já estavam presentes, né, na sociedade grega e na sociedade ateniense. Então a democracia ela vai se afirmar desde o seu início com a ideia da igualdade. Então não há, pode ser assim, há uma recusa na superioridade, tanto no que se refere à estirpe, à nobreza, etc., como mesmo do ponto de vista, né, do poder econômico. Claro que a experiência ateniense grega ela era bastante restrita, né? Então, alguns estudos indicam aí que no máximo reunia ali 20 mil cidadãos e, portanto, era uma parcela diminuta. Mulheres ficavam de fora, estrangeiros, né? Pessoas que não tinham titularidade propriamente dito, da condição de ateniense, assim por diante, então, né, não participavam. Mesmo a condição econômica de proprietário, quer dizer, a condição de proprietário que estava diretamente ligada a esta titulação, essa identidade enquanto ateniense. Então, portanto, você tem ali, digamos assim, já um universo bastante restrito. Outro atributo é o governo da liberdade, né? E aí, algo que, pode ser assim, nas palavras de Péricles, fazia com que os atenienses se orgulhassem, né? Então, eles não aceitavam a subordinação, né? A noção de inferioridade. Então, se afirmavam enquanto seres iguais e nessa condição de igualdade, enquanto seres livres. Então, seres capazes de fazerem as suas escolhas e responderem por elas. Outro atributo, a ideia do governo dos cidadãos, em oposição à ideia dos súditos, da condição de súditos. Então, a democracia ateniense se caracterizava por esta afirmação, esse reconhecimento do poder, da autonomia, da capacidade de autogoverno dos cidadãos, e não no sentido das monarquias, dos despotismos, né, da subordinação, né, da pessoa como alguém que se subordina ao governante, né? Não, a experiência ateniense era do autogoverno. Então, eu determino o meu destino juntamente com os demais integrantes do povo.
Então, nesse sentido, o cidadão aí se descola da noção de súdito. E um último atributo é o governo do diálogo, do debate público aberto, da circulação, pode ser assim, de opiniões, da capacidade de contraposição argumentativa, etc. Então, digamos assim, é o governo do barulho, né? Não é o governo do som, do silêncio, né? do monólogo, ou da subordinação. Então, nesse sentido, a democracia já se apresenta desde o início como uma arena, né, de contraposição, de contraposições de ideias, de visões, de valores, de crenças. Bom, paramos, já retornamos já já.